Nessa aula para o primeiro ano do ensino médio, eu vou apresentar a terceira parte da unidade Geologia e Relevo, Mundo e Brasil. A aula é composta por dois tópicos, o primeiro deles, compartimentos do relevo brasileiro, e o segundo, principais formas do relevo brasileiro. O conteúdo desta aula está contido nas páginas 41 a 43 do volume 2 da apostila de Geografia do Sistema de Ensino Positivo. O relevo consiste na porção da litosfera disposta acima das estruturas geológicas. Ou seja, o relevo é todo aquele conjunto de formas da superfície terrestre, que por si já possui uma grande variabilidade, podendo ser baixas, elevadas, planas ou irregulares. O campo de estudo da geografia, que se ocupa do relevo, é chamado de geomorfologia. A geomorfologia estuda não só as formas do relevo, mas também a sua dinâmica. Isso porque, com o passar do tempo geológico, as formas do relevo elas são moldadas e esculpidas pela ação contínua e conjunta de agentes que são chamados endógenos, que são aqueles agentes internos, mas também os agentes exógenos, que são os agentes externos. O território brasileiro está situado sobre a plataforma sul-americana e, exatamente por isso, ele é tido como um terreno de grande estabilidade, por estar isento de atividades tectônicas e também de vulcanismos. No entanto, muitas transformações ocorrem sobre o território brasileiro, e elas vêm ocorrendo nos últimos milhões de anos, devido principalmente à ação conjunta de forças externas e não de forças internas. Com relação à classificação do relevo brasileiro, são usadas principalmente três. Essas classificações foram propostas por três distintos pesquisadores, todos eles geógrafos, e que se ocuparam do estudo das características físicas do país. Então, a partir de agora, nós vamos abordar cada uma delas. A classificação de Haroldo de Azevedo foi proposta no fim da década de 1940. E ela trabalha a partir de grandes áreas com homogeneidade das características geomorfológicas. Por isso, essa classificação ela é adequada a uma escala regional, devido à generalizada classificação da superfície em características em situações homogêneas. E ela trabalha a partir principalmente da separação entre planaltos e planícies. Então, esse é o mapa das unidades de relevo brasileiro de acordo com a classificação de Haroldo de Azevedo. Ele pode ser obtido na página 41 do volume 2. E, como é possível observar, a classificação ela trabalha toda a partir da separação entre os planaltos e as planícies. Então, ele destaca, por exemplo, o Planalto das Guianas, no extremo norte do território brasileiro, o Planalto Central, abrangendo a maior parte do país, em toda essa região do centro do continente sul-americano, o Planalto Atlântico, uma porção mais a leste, com uma disjunção no extremo sul do país, e o Planalto Meridional, como o nome diz, na região sul do país. Além disso, ele destaca a ocorrência das planícies. Então, primeiramente, a planície amazônica, com grande extensão na região norte, a planície do Pantanal, no extremo oeste, e a planície costeira, da mesma forma como o Planalto Atlântico, ela ocorrendo no extremo leste do continente sul-americano, margeando a orla atlântica, e como disjunção na porção extremo sul do Brasil. Já a classificação de Aziz Absaab ela foi proposta praticamente 10 anos depois. Ela considera a influência dos climas passados, os chamados paleoclimas, na formação do relevo brasileiro. Ela também trata as grandes áreas a partir da sua homogeneidade geomorfológica e atua também a partir da separação entre planaltos e planícies. No entanto, ela trabalha a partir de um maior nível de detalhamento, como vai ser visto a partir do mapa. Então, essa classificação separa também planaltos e planícies, mas com maior nível de detalhes.
Então, nesse mapa, a gente pode observar no extremo norte do país também o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Meridional e algumas outras subdivisões que não são apresentadas na classificação anterior, como o Planalto Nordestino. Essa porção, chamada Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Essa outra porção, chamada de Planalto do Maranhão-Piauí. E o Planalto Uruguaio Sul Rio-Grandense. Com relação às planícies, são tratadas as planícies do Pantanal, a planície e terras baixas amazônicas e a planície e terras baixas costeiras. Então, essa é a classificação das unidades de relevo proposta por Aziz Absaber. Já a classificação de Jurandir Ross, ela foi proposta no fim do século XX, a partir da análise de imagens aéreas obtidas por radar. Essas imagens elas foram obtidas a partir de um grande projeto governamental realizado entre os anos de 1970 e 1985. Devido a isso, então, essa classificação proporciona um maior detalhamento e ela levou a um maior conhecimento sobre as unidades de relevo brasileiras. Então, por exemplo, a partir dela consegue-se observar a predominância de baixos planaltos e depressões sobre escudos cristalinos e bacias sedimentares. Além disso, também é possível perceber que as unidades de relevo no Brasil se tratam de terrenos muito antigos, exatamente por isso com altitudes modestas, pelo desgaste em função das unidades geológicas desgastadas ao longo do tempo, sendo que só 3% da superfície brasileira possuem altitudes acima de 900 metros. Além disso, também é possível observar planícies de formação recente, formadas principalmente no período quaternário. Então, a partir do mapa das unidades do relevo brasileiro proposto por Jurandir Ross, é possível observar que essa classificação aborda uma grande quantidade de unidades, porém detalhadas a partir de categorias mais amplas, como pode ser observado na legenda. Então, primeiramente, a classificação trabalha a partir de tipos de rocha. Então, rochas do tipo cristalino ou sedimentar são destacadas dentro das unidades do relevo. E a partir delas, a classificação aborda categorias mais amplas e dentro delas um subdetalhamento. Então, na categoria planaltos, como é possível observar, existem outras 11 subcategorias. Exemplificando, a categoria de número 5, por exemplo, é a categoria que abrange os planaltos residuais norte-amazônicos, e a de número 3, que abrange os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Então, além delas, outras categorias mais amplas, como as depressões, também com subunidades, e as planícies, também subdivididas em unidades menores. Então, como foi possível observar no mapa, são 3 as principais formas do relevo brasileiro: os planaltos, as planícies e as depressões. Primeiramente, eu vou falar sobre os planaltos, que são formas planas ou irregulares, mas com predominância de processos erosivos em relação ao processo de sedimentação. Quer dizer, na formação dos planaltos, predomina atividades externas que levam à erosão. Os planaltos eles são encontrados no território brasileiro sobre estruturas geológicas cristalinas ou sedimentares. Portanto, pode ocorrer os dois tipos de planalto, planalto cristalino ou planalto sedimentar. É sobre os planaltos que ocorrem formações muito conhecidas do relevo, como as serras, normalmente com cumes arredondados, e as chapadas, caracteristicamente conhecidas pelos seus topos aplanados. Então, essas duas unidades estão predominantemente assentadas sobre os planaltos. Aqui como exemplo
de, primeiramente, um planalto sedimentar, na região da Chapada dos Guimarães, próxima a Cuiabá, no Mato Grosso. E uma região de planalto cristalino, na região da Serra da Mantiqueira, aqui no caso na divisa entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Já as planícies são superfícies aplainadas, situadas sobre bacias sedimentares recentes. Nas planícies ocorre o predomínio dos processos de deposição de sedimentos em relação aos processos erosivos, ou seja, o contrário do que ocorre nos planaltos. As planícies normalmente possuem altitudes baixas, geralmente inferiores a 200 metros. E é sobre as planícies que ocorre uma formação conhecida por tabuleiros, principalmente em parte do litoral, onde essas formações são compostas por encostas abruptas, constituídas por diferentes camadas de sedimentos, que foram formados no período terciário. Então, aqui 2 exemplos de planície. A planície do Pantanal, na região centro-oeste do Brasil, e uma planície costeira, na região do litoral da Bahia, com a característica ocorrência da formação dos tabuleiros. Já as depressões são superfícies relativamente planas, porém, ao mesmo tempo, suavemente inclinadas a partir de suas bordas. Essas unidades, normalmente, elas circundam os planaltos e são formadas por duradouros processos erosivos. As depressões no Brasil elas ocorrem sobre estruturas sedimentares e não cristalinas. Então, aqui também 2 exemplos de depressões. A primeira imagem mostra a depressão sertaneja, na região nordeste do Brasil. E a segunda, a depressão cuiabana, no Mato Grosso, região centro-oeste do Brasil. Então, como atividade relativa a essa aula, com base no mapa da página 42, que apresenta as unidades do relevo brasileiro pela classificação de Jurandir Ross, vocês vão identificar em quais categorias se enquadram o local onde vocês moram e qual o tipo de rocha predominante neste local. Lembrando que para o maior rendimento de vocês, vocês devem acompanhar esse material que está disposto nas páginas 41 a 43, no volume 2 da apostila do Sistema de Ensino Positivo.